Primeiramente, boa noite a todos. Eu cumprimento a banca examinadora, o professor Raimundo e a todos que estão presentes. O meu nome é Robson Damascena Marques e o meu orientador é o professor e Dr. Raimundo de Albuquerque Gomes. E o meu tema é sobre a aplicação do princípio da insignificância no furto famélico no Brasil. A escolha do meu tema se baseou porque atualmente mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Por causa da fome, muitas dessas pessoas furtam alimentos para saciar a sua fome e da sua família. Por causa disso, essas pessoas praticam o crime chamado furto famélico, segundo a doutrina e os tribunais superiores. Pois algumas dessas pessoas são presas em flagrante delito. E muitas autoridades, por exemplo, delegados, promotores e juízes, não aplicam o princípio da insignificância nesse tipo de furto. Assim, muitos processos são realizados e recursos chegam até o Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, logo causando prejuízo social, econômico e jurídico. O problema de pesquisa se baseia na seguinte questão. Por causa da aplicação do princípio da insignificância por algumas autoridades e por outras não, pois qual o melhor caminho a ser seguido? O objetivo geral do trabalho é analisar a aplicação do princípio da insignificância no furto famélico no Brasil, tendo como objetivos específicos do princípio da insignificância e sua natureza jurídica segundo a doutrina do Brasil contemporâneo, conceito de furto famélico e a principal causa de aumento do furto famélico no Brasil contemporâneo e a aplicação do princípio da insignificância no furto famélico no Brasil. A metodologia utilizada foi o método hipotético dedutivo de Karl Popper, pois com uma abordagem qualitativa, tendo como objetivos específicos tendo como uma metodologia bibliográfica através de livros, jurisprudências, julgados, legislação, sites, matérias e artigos. A apresentação do trabalho se baseou em 3 capítulos. Inicialmente, no capítulo 1, cabe destacar que o princípio da insignificância surgiu no direito romano e somente na década de 1970 é que foi incorporado ao direito penal pelos estudos de Claude Roxin, segundo Kleber Masson. Ainda segundo Masson, o princípio da insignificância sustenta a severidade da aplicação da lei penal, segundo Masson, o princípio da insignificância sustenta ser vedada a aplicação da lei penal, porque ela não considera as condutas lesivas, como a lei assim diz. Dessa forma, cabe salientar que a natureza jurídica do princípio, segundo a doutrina no Brasil contemporâneo, é uma causa de exclusão da tipicidade material. Assim, se exclui a tipicidade material, logo exclui o crime, logo não há crime, segundo Masson e Gonçalves. Dessa forma, cabe destacar que, para se aplicar o princípio da insignificância, é necessário preencher 4 requisitos de forma cumulativa, segundo o Supremo Tribunal Federal, sendo eles a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Diante disso, eu trago como exemplo esse habeas corpus, que teve como relator o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, no qual ele disse que há uma absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o Estado polícia e todo o Estado juiz para se julgar o réu por uma peça de picanha avaliada em R$52. Assim ele disse, a hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância. Já no capítulo 2, cabe destacar que
O furto famélico é o furto praticado por pessoas que vivem em extremo estado de miserabilidade, penúria. Assim, essas pessoas furtam alimentos para saciar sua fome e a de sua família, segundo ensina Fernando Capês. Diante disso, a principal causa de aumento de furto famélico no Brasil contemporâneo é a fome. Segundo o site Carta Capital, mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Assim, a fome fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, traduzindo o que esse princípio? Unidade aos direitos e garantias fundamentais, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, cabe destacar que o artigo 5º da Constituição Federal, o caput, diz que todos são iguais perante a lei. Assim, os direitos fundamentais são protegidos constitucionalmente, como ensina o professor Raimundo de Albuquerque Gomes. Diante disso, cabe destacar que o direito à alimentação é um direito expressamente previsto no artigo 6º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, como também no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Assim, quando o Estado não garante o direito à alimentação às pessoas mais necessitadas, ele viola tanto a Constituição Federal quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa forma, cabe destacar que, quando uma pessoa pratica o furto famélico, ela não responde pelo crime porque há exclusão da ilicitude, segundo a doutrina de Capês, Gonçalves e Masson. Assim, se ela pratica o furto famélico, há exclusão da ilicitude. Por quê? Porque exclui o estado de necessidade. O estado de necessidade faz excluir a ilicitude do crime. Então, dessa forma, cabe destacar que, quando o Estado não garante o direito à alimentação aos mais necessitados e essa pessoa pratica o furto famélico, logo, segundo a teoria da co-culpabilidade, o Estado tem sua parcela de culpa, de responsabilidade, conforme ensina Eugênio Raul Zaffaroni e Rogério Chances Cunha. Além disso, cabe destacar, já no capítulo 3º do trabalho, a aplicação do princípio da insignificância no furto famélico no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui eu trago como exemplo esse habeas corpus, no qual teve como relator o ministro Luiz Fux, no qual ele aplicou o princípio da insignificância. Mas aqui é uma tentativa de furto famélico. E ele disse que o furto famélico subsiste com o princípio da insignificância. Logo, posto não integrar em binômio inseparável, é como dissesse, o princípio da insignificância se junta, ele anda junto com o furto famélico. Além disso, cabe destacar, aqui eu trago a página do Superior Tribunal de Justiça, no qual se aplicou o princípio da insignificância. A 6ª turma julgou esse caso de 2 furtos de esteaks de frango avaliados em R$4. O ministro relator do habeas corpus, que foi o ministro Rogério Schietti, ele chamou isso de um caso absurdo. Como é que se deixa chegar até o Superior Tribunal de Justiça para julgar 2 steaks de frango avaliados em R$4? O ministro aplicou o princípio da insignificância e a 6ª turma trancou a ação penal. Diante disso, cabe destacar que, por não aplicar o princípio da insignificância no furto famélico no Brasil contemporâneo, há prejuízo. Isso mesmo, por não aplicar o princípio da insignificância no furto famélico no Brasil contemporâneo, há prejuízo social, econômico e jurídico. Há prejuízo social por quê? Porque muitas pessoas são presas em flagrante delito. Assim, essas pessoas sofrem com toda a ação, como também a sua família. Há prejuízo econômico por quê? Porque o Estado, o preso gera custo para o Estado, como também para a sociedade. E na maioria das vezes, o valor do processo é muito mais superior do que o valor do bem furtado. Como exemplo, os 2 steaks de frango julgados pelo ministro Rogério Schietti. E por que, Robson, há o prejuízo jurídico? Porque mobiliza todo o aparelho do Estado juiz para julgar já um caso pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que caberia muito bem o princípio da insignificância. Então isso é um absurdo. Diante disso, cabe destacar que, por aplicar o princípio da insignificância por algumas autoridades
e muitas outras ignoram. Logo, há a falta de humanização dos poderes. Então, para solucionar esse impasse, porque algumas autoridades aplicam e outras não, é preciso haver a humanização dos poderes, principalmente dos delegados, promotores e juízes, porque uns aplicam, outros não. Há essa falta de humanização dos poderes. Então, a humanização dos poderes é a solução para resolver esse problema. Diante disso, nas considerações finais, cabe destacar que o objetivo de estudo deste trabalho, pois teve como objetivo mostrar que, por não aplicar o princípio da insignificância no furto famélico no Brasil, por muitas autoridades, por exemplo, delegados, promotores e juízes, logo gera muitos processos e recursos para tanto o STJ como o STF, logo trazendo prejuízo social, econômico e jurídico. Assim, o objetivo deste trabalho foi alcançado e a finalidade foi mostrar que a principal causa que proporciona no primeiro momento o grande aumento do furto famélico no Brasil foi a fome. E porque muitas autoridades insistem, principalmente delegados, promotores, juízes, em não aplicar o princípio da insignificância já pacificado no furto famélico. Ante o exposto, cabe destacar que, por haver uma absoluta irrazoabilidade por não aplicar o princípio da insignificância no caso concreto, como uma fome é a principal causa de aumento do furto famélico no Brasil, como o Estado não garante o direito à alimentação expresso na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como há uma falta de humanização dos poderes, percebe-se que o melhor caminho a ser seguido é a aplicação do princípio da insignificância pelos delegados, promotores e juízes no furto famélico no Brasil contemporâneo, porque se faz justiça para as pessoas que vivem em extremo estado de pobreza. Por fim, segundo Joseph Joubert, a justiça é o direito do mais fraco. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, família. Obrigado à banca, ao professor Raimundo, aos colegas de classes que aqui estão. Obrigado, meu avô, minha avó. Ontem eu estava na favela. Hoje, agente da Polícia Civil. E hoje apresentando o meu TCC.